Mensagem urgente do Padre Michel Rodrigues sobre o aviso que se aproxima, um chamado para a renovação espiritual. Saudações, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez em nosso canal. Espero que vocês estejam tendo um dia abençoado, cheio da paz e da graça de nosso Senhor. Se você é novo aqui ou se deseja se manter atualizado sobre mensagens essenciais de fé, certifique-se de se inscrever e se juntar a nós nesta jornada espiritual. À medida que exploramos os tópicos urgentes de nosso tempo, este vídeo levará por uma mensagem essencial da verdade que nos chama ao despertar espiritual. O Padre Michel Rodrigues, um padre muito respeitado e voz profética dentro da Igreja, fala de um evento frequentemente chamado de o aviso. Este é um momento crítico para a humanidade, um evento universal que afetará a todos, independentemente de sua origem, cultura ou fé. Sua mensagem, embora cheia de urgência, não é de medo, mas de esperança. O aviso é uma intervenção divina, um momento de graça projetado para despertar os corações e mentes da humanidade para a realidade espiritual da qual todos fazemos parte. Nestes tempos turbulentos, onde o mundo parece envolto em divisão, secularismo e materialismo, o Padre Michel nos lembra que o aviso não é um desastre a temer, mas um convite divino à conversão. É um momento de graça, onde o próprio Deus alcança a humanidade para nos chamar de volta a Ele. O Padre Michel enfatiza que estamos vivendo em tempos em que as crises espirituais são mais significativas do que os conflitos políticos ou sociais. Em muitas nações, especialmente no Ocidente, o abandono dos valores tradicionais, os valores enraizados na fé, esperança e caridade, levou a uma profunda apatia espiritual e divisão. O que antes era um senso unificado de comunidade, vinculado por crenças e morais compartilhadas, se dissolveu em egocentrismo e desejo por ganho material. O aviso, de acordo com o Padre Michel, tem o objetivo de nos sacudir de nosso sono espiritual. Este evento não será uma experiência abstrata ou privada, será universal. Será visível para todos, aparecendo no céu, e agitará cada alma. Para alguns, pode parecer inicialmente inquietante, mas seu verdadeiro propósito é trazer cura e renovação. Este momento divino nos convidará a refletir sobre nossas vidas, a confrontar a realidade de nossas ações e a experimentar um despertar pessoal, que leva ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O Padre Michel e outros místicos que receberam mensagens semelhantes enfatizam que este aviso não é algo a temer, mas algo a acolher. É a oportunidade final para nos voltarmos para Deus, redescobrir seu amor e abraçar sua misericórdia antes que seja tarde demais. O aviso é um sinal do amor infinito de Deus, um apelo final para nossa conversão, uma última chance de curar espiritualmente e nos unir como uma comunidade global de crentes. Não é uma punição, mas um convite para retornar aos princípios divinos, os valores que uma vez nos uniram como um povo de fé. A mensagem do Padre Michel é de urgência. Ele é claro ao afirmar que este momento está se aproximando em breve, dentro de meses, não anos. O tempo está se esgotando para nos prepararmos espiritualmente. Os fiéis devem levar esta oportunidade a sério e estar prontos para receber este momento de graça com o coração aberto. Aqueles que não estão espiritualmente preparados correm o risco de perder este chamado extraordinário à conversão. O aviso não é um momento de pânico, mas um momento de reflexão, oração e preparação para profunda transformação que ocorrerá nos corações de muitos. A urgência da mensagem do Padre Michel reside na realidade de que estamos vivendo em um mundo que tem sido cada vez mais dividido por política, ideologias, religiões e até mesmo dentro das famílias. Essas divisões refletem uma crise espiritual maior, uma que o Padre Michel alerta que devemos abordar se quisermos sobreviver às provações que estão por vir. O aviso tem como objetivo curar essas fissuras e nos ajudar a realinhar nossos corações com a vontade de Deus, levando a uma profunda renovação espiritual em indivíduos, famílias e comunidades.
O que o Padre Michel está pedindo não é meramente um reconhecimento intelectual dessas verdades espirituais, mas um processo sincero e transformador de arrependimento, oração e conversão. À medida que este momento global de graça se aproxima, somos chamados a nos preparar aprofundando nosso relacionamento com Deus, retornando aos sacramentos e renovando nosso compromisso de viver de acordo com Sua vontade divina. Esta mensagem não é para causar medo, mas para despertar nossa consciência espiritual. É um chamado para aproveitar ao máximo este período de graça, para nos prepararmos espiritual e fisicamente. O Padre Michel está falando não apenas aos fiéis, mas a toda a humanidade. O aviso é uma oportunidade para curar as divisões que definiram nossa sociedade. Ao reconhecer isso como um convite divino, podemos esperar por este momento com antecipação, sabendo que Deus, em sua misericórdia, está nos oferecendo a chance de renovação espiritual e salvação eterna. À medida que enfrentamos as crescentes incertezas do mundo, vamos atender ao chamado do Padre Michel. Devemos reservar um tempo agora para examinar nossos corações, buscar a reconciliação com Deus e abraçar a graça que está sendo oferecida. O aviso não é um momento para temer, mas um momento para nos alegrarmos na infinita misericórdia de Deus. Vamos nos preparar espiritualmente para o que está por vir, confiantes de que, por meio da oração, fé e confiança no plano de Deus, não apenas sobreviveremos, mas prosperaremos em meio à transformação que se aproxima. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Que a mensagem do Padre Michel Rodrigues inspire você a aprofundar sua fé, preparar seu coração e abraçar a graça divina que está esperando por todos nós. Vamos seguir em frente com esperança, unidade e um compromisso renovado com o amor de Deus, sabendo que o aviso é uma oportunidade de cura, não de dano. Padre Michel Rodrigues alerta sobre divisões pessoais e globais, um chamado para o reavivamento espiritual no mundo de hoje. Estamos enfrentando uma convergência inquietante de crises globais e batalhas espirituais internas. De acordo com o Padre Michel Rodrigues e outros místicos, estamos entrando em um período de intenso desafio, que testará tanto nosso bem-estar material quanto nossas convicções espirituais. Enquanto guerras e conflitos geopolíticos ganham manchetes, o Padre Michel enfatiza que a verdadeira crise espiritual está muito mais perto de casa, dentro de nossas famílias, amizades e até mesmo das próprias comunidades que deveriam ser nossa fonte de fé e unidade. Ele alerta sobre as divisões cada vez mais profundas que estão corroendo os valores centrais do cristianismo, ameaçando separar os crentes em sua própria fundação. O Padre Michel observa que essas divisões pessoais e comunitárias são frequentemente alimentadas por ideologias que desviam a atenção dos ensinamentos centrais de Cristo. Em particular, a ascensão do materialismo e do individualismo, especialmente no Ocidente, criou uma cultura onde a riqueza e o sucesso pessoal são priorizados em detrimento do crescimento espiritual e da solidariedade comunitária. Isso é mais evidente em lugares como os Estados Unidos, onde muitos mudaram seu foco de valores como generosidade, compaixão e solidariedade para a busca de ganho pessoal, deixando suas almas vulneráveis ao vazio espiritual. O Padre Michel está profundamente preocupado que essa mudança em direção ao materialismo não seja uma questão isolada, mas uma epidemia global. À medida que o consumismo se espalha pelo mundo, as pessoas estão se tornando cada vez mais fixadas na busca por conforto material às custas de suas necessidades espirituais mais profundas. A perda de fé e esperança no mundo de hoje é profunda, e o Padre Michel exorta os fiéis a retornarem às práticas essenciais que podem restaurar esse otimismo perdido: conversão, oração e sacrifício. Esses, ele insiste, são os antídotos para a decadência espiritual generalizada que estamos testemunhando. Uma crise dentro da Igreja e a luta pela verdade além dos desafios externos que o mundo enfrenta. O Padre Michel também destaca uma grave crise dentro da própria Igreja. Ele ressalta que muitos líderes da Igreja, em uma tentativa de apaziguar a sociedade secular, comprometeram os valores centrais da doutrina cristã.
Em vez de guiar fielmente o rebanho, alguns líderes permitiram que ideias seculares se infiltrassem no ensino católico, distorcendo a verdade e levando os fiéis ao erro. O padre Michel é especialmente crítico de certas figuras, como o padre James Martin, que ele acredita estar promovendo visões que deturpam a doutrina católica. De acordo com o padre Michel, esses líderes correm o risco de minar a identidade da Igreja como um farol da verdade em um mundo desesperadamente necessitado de orientação divina. Em vez de ser um lugar de refúgio e alimento espiritual, a Igreja está enfrentando ataques internos, à medida que está gradualmente se tornando mais e mais alinhada com ideologias seculares. Os avisos proféticos da Virgem Maria. O padre Michel chama a atenção para os avisos proféticos da Virgem Maria, particularmente das aparições em Garabandal. Nessas mensagens, a Santíssima Mãe preveniu que muitos padres, bispos e até cardeais levariam os fiéis ao erro, enganando-os por meio de uma distorção do verdadeiro Evangelho. Esses avisos são notavelmente relevantes hoje, à medida que as divisões e mal-entendidos dentro da Igreja continuam a crescer, criando confusão entre os fiéis. O padre Michel ressalta a urgência dessas revelações, enfatizando que a desorientação e a traição dos líderes da Igreja podem ter consequências catastróficas para os fiéis, especialmente em tempos de grande provação. Ele ainda conecta isso ao Sínodo em Roma, que ele acredita que pode desempenhar um papel fundamental no futuro da Igreja. O Sínodo, de acordo com o padre Michel, abordará algumas das questões mais controversas que a Igreja enfrenta hoje, e suas decisões podem ter implicações de longo alcance, não apenas para a comunidade católica, mas para o mundo como um todo. A iminência do aviso, um chamado para ação imediata. A mensagem do padre Michel Rodrigues é clara e o tempo está se esgotando. A crise espiritual que enfrentamos não é apenas uma ameaça distante, é uma realidade presente. Ele adverte que se não retornarmos às verdades fundamentais do Evangelho, podemos perder o momento de graça que Deus está nos oferecendo. O aviso, que foi profetizado por vários místicos e videntes, é um evento que despertará o mundo para a sua necessidade de arrependimento e renovação espiritual. O padre Michel exorta os fiéis a se prepararem, tanto espiritual quanto materialmente. Essa preparação não se trata apenas de armazenar alimentos ou recursos para possíveis provações físicas, trata-se de retornar a um estado de graça, aprofundar nosso relacionamento com Deus e viver o chamado do Evangelho ao amor, sacrifício e humildade. Esta preparação espiritual é a única maneira de suportar as provações que estão por vir. Um apelo final por unidade e conversão. A mensagem do padre Michel conclui com um poderoso apelo pela unidade dentro da Igreja e do mundo. Apesar das divisões que vemos, a fé continua sendo o vínculo inquebrável que pode nos manter unidos. Em um mundo dilacerado pela divisão, conflito e egoísmo, a resposta está no amor de Cristo e na graça que Ele oferece a todos que o buscam. O chamado do padre Michel à ação é claro: devemos renovar nosso compromisso com a oração, a conversão e a busca pela santidade. Somente por meio disso encontraremos a força para superar os desafios de nossos tempos. Nestes dias incertos, vamos prestar atenção aos avisos proféticos e tomar medidas decisivas para restaurar nossas vidas espirituais, fortalecer nossa fé e nos unir no amor enquanto enfrentamos as provações do futuro. É por meio da oração, do sacrifício e da unidade que sobreviveremos à tempestade que se aproxima. Que nós, como Igreja e como indivíduos, permaneçamos firmes em nosso compromisso com Cristo e uns com os outros, sabendo que Ele nos guiará através da escuridão. Obrigado por se juntar a nós hoje. Por favor, reserve um momento para refletir sobre a mensagem compartilhada e considere como você pode se preparar espiritual e materialmente para o que está por vir. Não se esqueça de se inscrever e ficar ligado para mais atualizações. Que Deus o abençoe e o mantenha sob seus cuidados enquanto navegamos pelos desafios que temos pela frente.
Padre Michel Rodrigues, um chamado para a fé, oração e preparação espiritual em tempos difíceis. Nestes tempos desafiadores, o Padre Michel Rodrigues oferece uma mensagem clara e profunda aos fiéis, e apesar das lutas e crises atuais dentro da Igreja, é essencial não perder a fé no plano divino de Deus. Embora reconheça as profundas dificuldades que a Igreja enfrenta, o Padre Michel exorta os fiéis a não julgarem precipitadamente os líderes da Igreja, mas, em vez disso, a orarem fervorosamente por eles. Ele enfatiza a importância de se manter firme nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, independentemente da turbulência ou das divisões dentro da Igreja. Agora, mais do que nunca, é um momento de oração, discernimento e vigilância. A Igreja está passando por um período de imensa provação e, neste momento, é crucial que os fiéis permaneçam firmes, guiados pelos princípios do amor, unidade e fé inabalável. Um dos aspectos centrais da mensagem do Padre Michel é o chamado urgente para a preparação espiritual. Ele enfatiza que o aviso, um evento profundo profetizado para despertar a humanidade, deve ser visto não como uma ameaça, mas como um ato de caridade divina. Esta intervenção divina é uma oportunidade final para a humanidade examinar seus corações e se voltar para Deus antes que seja tarde demais. O Padre Michel encoraja todos a abraçar este tempo de graça com humildade e introspecção, concentrando-se em cultivar um relacionamento profundo com Deus e viver na graça em vez de se preocupar com previsões de quando tal evento pode ocorrer. O momento do aviso é desconhecido para nós, mas o Padre Michel insiste que não devemos perder tempo especulando sobre datas ou ocorrências particulares. Em vez disso, devemos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estamos muito focados em prazeres mundanos, distrações e ganhos materiais? O verdadeiro propósito do aviso é convidar cada pessoa a refletir profundamente sobre sua vida e relacionamento com Deus, pedir seu perdão e se esforçar pela transformação espiritual. O Padre Michel descreve etapas claras para a preparação espiritual, A primeira delas é a oração. Por meio da oração consistente e fervorosa, abrimos nossos corações a Deus e convidamos sua graça para nossas vidas. A participação regular nos sacramentos, particularmente a Eucaristia e a confissão, é outro aspecto vital da prontidão espiritual. Viver em graça significa evitar ativamente o pecado, buscar o arrependimento e buscar a santidade em nossas ações cotidianas. O Padre Michel enfatiza que essa preparação não se trata de posses materiais externas ou táticas de sobrevivência, trata-se de uma transformação profunda e interna da alma. Embora o momento preciso do aviso seja incerto, a morte e o julgamento são partes inevitáveis de nossa experiência humana. A mensagem é clara e devemos estar sempre prontos. Viver cada dia como se fosse o último nos permite manter a harmonia com Deus e com os outros, garantindo que, quando chegar a hora, sejamos encontrados em um estado de graça. O Padre Michel lembra aos fiéis que a verdadeira preparação envolve humildade, arrependimento e um amor profundo e sincero por Deus, não um acúmulo de bens materiais ou preparação para dificuldades físicas. O Padre Michel conclui sua mensagem com esperança, afirmando que o aviso não é uma punição, mas um ato final de misericórdia divina. Este evento, embora possa parecer assustador ou difícil para muitos, é na verdade uma última chance para os indivíduos retornarem a Deus, se arrependerem e mudarem seus caminhos antes do julgamento final. O aviso deve, portanto, ser visto não com medo, mas com confiança no amor e providência ilimitados de Deus. Esta é uma oportunidade de converter, curar e se aproximar de Deus. É um chamado para abraçar a graça de Deus neste momento final de misericórdia. Em tempos como estes, a mensagem do Padre Michel é de profunda esperança e fé. Embora os desafios possam parecer intransponíveis, não estamos sem recurso. Se nos voltarmos para Deus em oração, abraçarmos seus sacramentos e vivermos em unidade e amor, encontraremos força em sua proteção e graça.
Em vez de permitir que o medo ou a ansiedade nos dominem, o Padre Michel exorta os fiéis a abraçar o aviso como um presente da graça, a se prepararem espiritualmente e a confiarem no plano perfeito de Deus para a salvação. Agradeço sinceramente seu tempo e presença nesta jornada de reflexão e oração. Sua participação nesta exploração é significativa e poderosa. Vamos nos apegar à nossa fé e continuar a apoiar uns aos outros com amor e oração. Até a próxima, que a luz de Deus o guie, e que você encontre conforto e força em seu amor infalível.